Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão importante que tem levado muitos pais a repensarem sobre paternidade, maternidade e sobre como conduzir o filho a Deus. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, 5 atitudes que você tem que ter para conduzir o seu filho a Deus. Eu vou começar falando da primeira atitude que você tem que ter para conduzir o seu filho a Deus, e é você conversar normalmente com seu filho sobre Deus e a vida. E isso tem que ser algo constante, normal e diário. Conversar sobre Deus com seu filho não pode ser algo raro, que acontece uma vez aqui, outra acolá, que é um assunto assim muito difícil de acontecer, ou às vezes até um tabu, ou algum assunto que você tem tanto medo de falar por errar, que você acaba deixando que outra pessoa fale. Não pode ser assim. Você tem que levar Deus para o assunto diário da sua vida. Então, quando você estiver lá na sua casa, quando você estiver com seu filho ali do seu lado, chama ele para conversar. Você ativamente chama ele para conversar. E fala sobre a vida. Fala sobre coisas que você passou, coisas que ele vai passar e que você gostaria que ele soubesse como passar por essas coisas tendo Deus do lado. Entenda a vida dele, compreenda e escuta o que ele tem para falar, mas seja uma pessoa ativa na conversa. É você que puxa a conversa, é você que guia a conversa e é você quem aconselha. Você conversa com seu filho aconselhando ele, mostrando que você sabe do que você está falando. Está conversando com seu filho, mostrando que você teve uma experiência, que você tem um relacionamento com Deus e que você quer que ele tenha isso. Mostre para ele como isso é importante. E isso tem que ser algo diário, tem que ser algo normal para vocês conversar sobre isso. É por isso que é muito importante que você abra diálogo com seus filhos. Muitos filhos se afastam dos pais porque os pais não conversam. Porque estão sempre trabalhando, sempre no celular, sempre resolvendo um problema e eles nunca têm tempo para ter uma conversa. Então, quando eles estão dentro de casa, tá o filho no celular, o pai na televisão, a mãe na Netflix, o outro irmão no videogame, ninguém está conversando nessa casa. Quando vocês forem almoçar, é o momento da família conversar. É o momento de você falar coisas para os seus filhos. E não é para ser uma palestra, porque é muito chato você estar numa conversa em que uma pessoa só fala. Você conduz a conversa e deixa ele falar também, deixa ele perguntar, deixa ele se expressar e aí você vai dando o direcionamento da conversa e mostrando para ele que você quer e acha muito importante para a vida dele isso. Lembrando, isso tem que ser algo normal do seu dia a dia. Então, se você não faz isso, você não tem o hábito de conversar sobre Deus com seus filhos, coloca a partir de hoje isso como um hábito na sua vida. Você vai ver a grande diferença que vai fazer, porque isso vai se tornar algo normal para ele, ter esse tipo de conversa. Você precisa fazer o mesmo trabalho que um pastor faz com a ovelha, conduzi-lo a Deus. Isso não pode ser algo que você vai fazer de forma passiva, mas tem que ser algo que você vai fazer de forma ativa. Você vai ser intencional em tudo que você fizer com seu filho, porque o mundo lá fora também vai ser intencional quando eles quiserem conduzir o seu filho para longe de Deus. E a gente sabe que isso acontece, muitas pessoas, elas acabam se afastando de Deus com as amizades, com as influências ruins. E nós, pais, pai e mãe, nós temos uma missão que Deus nos deu, que é conduzir os nossos filhos nessa vida, levando eles a conhecer o amor de Jesus, a ter esse relacionamento com Deus. A coisa que a gente não pode falhar é com a nossa casa. Então, em primeiro lugar, a nossa casa tem que servir ao Senhor. A nossa casa tem que conhecer a Deus. A nossa casa precisa do amor de Deus. Que coisa mais preciosa é você saber que um dia você vai estar lá no céu, mas você não vai precisar se preocupar com seu filho que ficou aqui na terra, porque você sabe que ele está com Deus e que lá na frente ele vai te encontrar lá no céu também e vocês vão viver eternamente juntos. Atitude 2. Não abra mão de princípios importantes na sua vida por causa do seu filho. Existe algum princípio que para você é inegociável? Não abra mão disso, porque a partir do momento que seu filho vê que você abriu mão disso, ele vai entender que isso não é importante. Na vida, é claro que dentro da nossa família é normal você ceder algumas coisas para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para que vocês possam ter uma harmonia. Mas ceder coisas que fazem parte do seu relacionamento com Deus, por causa da sua família, vai levar o seu filho a se desviar de Deus. Até mesmo porque para ser um discípulo de Jesus de verdade, você precisa amar ele acima de todas as coisas, inclusive acima de todos os seus familiares. E isso não sou eu que estou falando, foi o próprio Jesus que falou, quando ele falou lá para o jovem rico: abandone tudo que você tem e me siga.
E o jovem rico não conseguiu abandonar as riquezas dele. Então Jesus nos ensina: aquele que não abandonar a mãe, o pai, os filhos e tudo que tem não pode me servir, não pode ser o meu discípulo. Ele não está falando que você tem que deixar de falar com seu pai, deixar de falar com sua mãe. Ele está falando: se você ama todas essas pessoas mais do que você me ama, se você abre mão de coisas que são imprescindíveis para o nosso relacionamento, para você priorizar o relacionamento com ele, você não vai ser meu discípulo. Entenda, Deus é o mais interessado em que você tenha um relacionamento com a sua família. Mas para que isso funcione de uma forma que realmente vocês sejam felizes, Deus vai precisar estar em primeiro lugar. E não se engane, quando Deus não está em primeiro lugar, em algum momento isso daqui vai ruir. A tua família vai ruir se Deus não estiver em primeiro lugar. Você está escutando um louvor, o seu filho fala: não quero escutar esse louvor, me incomoda. Aí você vai lá e tira. Qual a informação que você está passando para o seu filho? Que você abre mão de adorar o seu Deus porque ele se incomodou. A partir do momento em que você abre mão, sem querer, você está informando para ele que adorar a Deus é uma coisa que você pode deixar em segundo plano. Terceira atitude: dê comandos aos seus filhos com amor, mas com firmeza. Essa é uma das atitudes que eu considero que a sociedade atualmente tem falhado mais. Porque antigamente a gente via que muitos pais eram muito rígidos com os filhos. E aí, por conta disso, muitas pessoas sofreram. Elas cresceram, se tornaram pais, se tornaram mães. E hoje, para que não cometam mais o mesmo erro que os pais cometeram no passado, as pessoas elas já vão para outro lado, muito além do que deveriam ir, onde elas não conseguem ser firmes com o filho e dar um comando. E não ceder para esse comando. Você é pai e mãe, você é a autoridade na sua casa. Deus te deu essa autoridade e é para você exercer. Quando você não exerce a autoridade de pai e mãe, você está fora da sua função. Quando o filho, ele manda na casa, ele manda no pai, manda na mãe, essa casa ela se destrói com o tempo. Você vê um pai e uma mãe sobrecarregado, decepcionado, um filho mimado, um filho que só faz o que quer na hora que quer. O filho começa a adoecer psicologicamente e muitas vezes até fisicamente, começa a ir mal na vida e aí você vê assim tudo desmoronando porque as coisas foram invertidas. Você precisa ser firme com seu filho. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você tem que ser cruel com seu filho. Ser firme nas coisas que são corretas é uma forma de amor. Seu filho não quer ir para a escola. O que você faz? Você vai para a escola. Isso não é negociável. Por quê? Porque é o melhor para seu filho. É o que vai fazer bem para ele mesmo que ele não queira fazer. Só que muitas pessoas levam a sério a questão do estudo, mas não levam a sério questões espirituais. São muito mais importantes do que todas as outras coisas da nossa vida. Então, quando seu filho fala: eu não quero ir para a igreja, você fala: tá bom, filho, fica em casa. Você está deixando de exercer a tua autoridade e você está abrindo mão disso, da sua influência. Ah, Fábio, mas aí ele vai me odiar, ele não gosta das coisas de Deus, ele não quer. O seu filho gosta de ir para a escola? Não gosta, mas ele vai todo dia. O que seu filho ia preferir comer na hora do almoço? Arroz, feijão, carne? Ou picolé, batata frita e sorvete? Claro que ele ia escolher o picolé, a batata frita e o sorvete, porque ele não tem condições psicológicas de fazer uma escolha boa para ele. Apesar de que algumas coisas ele tem noção, mas ele não tem noção de tudo. Você tem mais noção que ele. Então é você que tem que orientar. Você precisa ser firme. Vamos para a igreja. Ah, eu não gosto de ir para a igreja. Eu sei, meu filho, que você não gosta, mas isso é importante para você. Talvez você não entenda isso agora. Lá na frente você vai me agradecer. Você pede para o seu filho ler a Bíblia, ele não quer. Lê junto com ele, lê um versículo com ele. Um versículo e conversa com ele sobre isso. E faz ele gostar de ler a Bíblia. Tem tantos versículos na Bíblia que falam de amor e justiça. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala assim: ainda que sua mãe se esquecesse de ti, eu todavia nunca me esquecerei. Isso é Deus falando ali no livro de Isaías. Pega esse versículo e lê para o seu filho e fala como esse versículo é importante para a vida dele. Meu filho, ainda que um dia eu morra, ainda que um dia as pessoas te abandonem, Deus nunca vai te abandonar. E eu quero que você lembre-se sempre desse versículo, todos os dias da sua vida. Você pode sim ir dando ordens para os seus filhos, assim como você dá ordem para ele ir para a escola, para ele acordar cedo, para ele ir no horário no time de futebol que ele vai. Ele também tem coisas a cumprir com Deus e isso é para o bem dele. Você tem que entender que se seu filho não quer ir para a escola e você cede isso para ele e deixa ele não ir para a escola, você está fazendo um mal para ele.
A mesma coisa, exatamente igual, só que mais importante é, seu filho não quer ir para a igreja, você igual tem que dizer para ele ir para a igreja. Você igual tem que levá-lo para a igreja, porque isso é importante para a vida dele. Seu filho não gosta de orar, ore junto com ele. Leia a Bíblia junto com ele. Fale de Deus junto com ele. Faça isso ser uma coisa divertida. Passe tempo com ele. Faça ele ver o tanto que isso é importante. E não caia nessa de ficar achando que seu filho não te escuta. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos a voz mais influente na vida dos nossos filhos. Desde quando eles são criancinhas, se você falar para o seu filho que você não gosta de alguém, provavelmente ele não vai gostar daquela pessoa também. Mesmo sem ele ter conhecido essa pessoa. Porque essa pessoa, meu pai, não gosta dela. Então eu também não gosto. É assim que a criança pensa. E é assim que ela vai pensando e vai desenvolvendo com o tempo. Ah, mas meu filho não é mais criança, meu filho é adolescente. Adolescente não escuta o pai e a mãe. Mentira, isso não é verdade. Existem milhares e milhares de casos de adolescentes que escutam os pais, que levam os pais a sério. A Bíblia está repleta de casos de filhos que seguiram o amor que o pai tinha por Deus e conseguiram dar prosseguimento a isso porque viram no pai aquele amor, o pai ensinou e ele seguiu. Se o pai ensina, a grande probabilidade é que o filho faça aquilo que o pai ensinou. A Bíblia fala para você inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus e ele nunca vai se desviar dela. A Bíblia é a palavra de Deus que nunca erra. Se Deus está falando que se você colocar na cabeça do seu filho, ele não vai se desviar, então isso é verdade. Não duvide da palavra de Deus. Isaac herdou a promessa de Abraão e continuou servindo a Deus. Jacó, que depois se tornou Israel, continuou seguindo o que Isaac ensinou, continuou servindo a Deus e levando a promessa. E eu posso falar aqui de inúmeros casos de pessoas que continuaram servindo a Deus logo após os pais. Com seu filho vai ser assim também. Acredite, creia na palavra de Deus e não no que os filmes ensinam e não no que algumas pessoas querem te ensinar, de que adolescente é rebelde, que adolescente não escuta. Isso não é verdade. Tudo que um adolescente quer é ser influenciado. E se for pelo pai e a mãe com amor e firmeza, melhor ainda. Você sabia que a firmeza não é uma característica ruim? É uma característica boa. Sabe como é que eu vou te provar isso? O nosso Deus é o maior exemplo. Deus é o exemplo perfeito de como ser um bom pai. Agora, você vai lembrar, teve alguma vez que Deus te falou não? Teve alguma vez que você pediu alguma coisa para Deus e Ele falou não? E você sofreu, e você chorou, e você não gostou? Agora eu vou te perguntar, você deixou de servir a Deus porque Ele te disse não? Você deixou de amar a Deus porque Ele tirou algo de você? Você deixou de achar Deus a coisa mais importante da sua vida por Ele ter sido firme com você? Nosso Deus é um pai amoroso, mas Ele é um pai firme e que Ele não abre mão das coisas que Ele acha importante. Ele te chama para ir junto com Ele. Ele sempre está nos chamando. O Filho de Deus é um filho que é guiado por Deus. Deus, ele não é guiado por nós. Nós somos guiados por Ele. Ele dá tudo, dá toda a felicidade, dá todo o amor, mas Ele só dá tudo que é bom pra gente. Muitas vezes a gente pede coisas para Deus e Ele não dá. Muitas vezes Ele é firme e Ele não abre mão. Firmeza é algo que o pai e a mãe precisam ter. Se o seu filho ele é mais firme que você, tem alguma coisa errada. Acredite, você não vai perder seu filho por ser firme com ele. Claro, você precisa ter amor, mas o amor precisa vir junto com a firmeza, porque a firmeza é um tipo de demonstração de amor. Em Provérbios, capítulo 3, de 11 a 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como seu pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aqui está falando que o pai que deseja o bem para o filho disciplina. E disciplina precisa ter firmeza. A disciplina aqui nem sempre é você colocar de castigo. A disciplina aqui muitas vezes é você não abrir mão pro seu filho. Aqui em casa, o meu marido e eu somos autoridades sobre o nosso filho. Porque a gente tem uma missão que Deus nos deu e a gente não pode falhar nessa missão. Deus não deu autoridade para eles sobre nós, mas nós sobre eles. Eles seguem o que eu direciono porque eu já vivi mais tempo que eles. Eu sei o que eu estou fazendo para a vida deles e é o melhor para eles. Quarta atitude. Diga ao seu filho que ele pode confiar em você. Esse tipo de conversa tem que existir. O seu filho precisa saber e escutar da sua voz. Filho, você pode confiar em mim sempre. E eu sou a pessoa mais confiável que você tem na vida.
Fale isso para o seu filho. Na sua casa tem marido e esposa, é muito importante que o marido, o pai da criança, fale isso para ela também. A mulher fica mais tempo com os filhos em casa devido à configuração familiar que a gente tem na nossa sociedade. Muitas vezes o homem vai trabalhar e a mulher fica dentro de casa. E muitas vezes a delegação desses ensinamentos ficam para a mulher, porque o homem acredita que a mulher já está fazendo, ele não precisa fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, é muito importante que o filho escute isso do pai, porque ele vai ver uma referência também no pai dele, e muitas vezes é uma referência até mais forte. Muitas vezes é a referência que ele está precisando, porque na mãe ele sabe que pode confiar, mas será que ele pode confiar no pai? O pai precisa falar, o filho se sente protegido pelo pai. Então, pai, fale para o seu filho, você pode confiar em mim para tudo. Porque quando o seu filho escuta isso de você, ele entende que ele não está sozinho, ele não está desamparado, ele vai ser escutado. Se ele tiver algum problema para contar, ele não vai guardar segredo para você. Ele não vai ter que falar para um coleguinha, para um amigo, para um desconhecido. Ele vai falar para a pessoa que ele mais confia, porque essa pessoa vai amá-lo, vai entendê-lo e vai saber conduzi-lo para o que é certo. Então deixe o seu filho assim, ó, bem confiante de falar tudo para você. E quando o seu filho falar algo para você, não reaja com agressividade, porque muitas vezes alguns pais não gostam do que o filho está falando e reagem com agressividade. O seu filho vai ter medo de falar as coisas para você. Então, quando o seu filho falar alguma coisa para você que você não gostou, você entendeu que ele precisa de uma disciplina, conversa com ele antes. Fala, filho, eu gostei que você falou isso para mim, eu gostei que você confiou essa informação para mim. Agora a gente vai precisar entender o que a gente vai fazer sobre isso. Você acha que é justo essa situação ficar dessa forma? E aí você vai levar o seu filho a entender que, se for o caso, talvez ele precise de uma disciplina. Se não for o caso, às vezes é só uma conversa, às vezes é só um conselho, às vezes ele vai precisar de um abraço, às vezes o que ele vai contar para você não é algo que precise de disciplina, é algo que precisa de instrução. E às vezes a gente pode errar em achar que tudo é reclamar, que tudo é colocar de castigo, que tudo é dar disciplina. Não, nem tudo. Muitas vezes você vai ensinar, você vai escutar, você vai abraçar e você vai guiar para o que é correto. O Espírito Santo vai te dar esse direcionamento. Por isso que você precisa ser ativo com seu filho, intencional. Você não pode deixar que ele comande a situação, é você que comanda. Porque isso é justamente criação de filhos. Criar um filho não é só dar comida, alimentação e segurança. Criar um filho é direcioná-lo para a vida fazendo o que é correto. E no nosso caso específico, é levando a ter um relacionamento real, íntimo e pessoal com Deus. Quinta atitude e última, seja um exemplo para o seu filho. Pior coisa que existe é você ver uma hipocrisia dentro da sua casa. O seu pai falar uma coisa e viver outra. E isso é uma das coisas que mais afasta os filhos de Deus. É quando os pais não vivem o que falam. Na frente dos amigos falam, eu amo tanto a Deus, eu quero tanto Deus. Mas quando está em casa a conversa é diferente. Nunca ora, nunca lê a Bíblia, só fala mal dos outros, só sai palavrão da sua boca, você fica passando a perna nos outros, querendo dar uma de espertinho, é violento com a sua casa, bate na esposa, não se dá bem com ninguém. O seu filho percebe essas coisas. Seja um exemplo para o seu filho, um exemplo de cristão. Leia a Bíblia, ore, cante louvores para Deus, coloque louvores na sua casa. Abandone essas músicas que depreciam a mulher, que falam de sexo, que falam de abuso. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o exemplo que você está dando para os seus filhos. Você fala para o seu filho que Deus é a coisa mais importante na sua vida, mas você nunca pisa na igreja. Deus não é prioridade na sua casa. Deus nunca é prioridade em nada na sua casa e o seu filho percebe isso. A pergunta que eu quero te fazer é: Deus já é prioridade na sua casa? Isso precisa acontecer. Deus precisa ter o primeiro lugar. Quando o seu filho vê isso, você vai estar conduzindo o seu filho para Deus. Pode ser que você começou isso tardiamente. Seu filho talvez já está ali na fase final da adolescência ou já está entrando na fase adulta. É verdade que quando você deixa isso mais pra frente, isso se torna uma coisa mais difícil. Mas lembre-se que para Deus nada é impossível. Você precisa lembrar do Deus que você serve. É um Deus que responde orações. Ore pelos seus filhos. Isso nem está aqui entre as 5 atitudes, mas eu vou colocar aqui a 6ª atitude. Ore todos os dias para os seus filhos. Peça para Deus inclinar o coração deles
para Deus, peça para Deus intervir na consciência deles para que eles possam entender o como é bom, agradável estar com Deus. Ore pelos seus filhos todos os dias, não deixe de orar, porque a oração é a arma mais poderosa que você tem. Não abra mão dessa arma. Assunto de filho é um assunto assim que tem muitas coisas a serem faladas, mas aqui já é assim um bom exemplo, um bom combo de coisas que vão fazer o seu filho ser pastoreado e ser levado à presença de Deus. E eu vou te pedir para deixar o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e me segue aqui no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.